Olá, sejam bem-vindos ao maior evento literário da América Latina. A Bienal do Livro de São Paulo 2020 começou e este ano será totalmente virtual. Mas peraí, vocês estão preparados para se conectarem a uma experiência única? Estamos reunindo mais de 100 expositores, entre editoras, livrarias e distribuidoras e escritores independentes, além de 330 convidados nacionais e internacionais. O evento virtual está mais do que nunca democrático, diverso e multicultural. Um novo capítulo na história da Bienal do Livro de São Paulo acaba de ser escrito e você faz parte dele. Desde já, agradecemos a participação de todos vocês e desejamos uma experiência incrível na primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo. Venha bienalizar! Bom evento! Olá, bom dia. Bom dia. Vamos iniciar aqui um bate-papo com a professora Elidete. Vamos estar aqui conversando sobre um assunto, às vezes até difícil, né, para pais, como escolher o livro para diversas fases do desenvolvimento. Então, pode falar, Elidete, falar um pouquinho. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a toda a equipe da editora, o carinho de todos. Obrigado, Juliana, pela acolhida. E eu quero dizer para vocês que esse encontro eu quero dedicar para aquela pessoa grande que já foi criança. Hoje, eu estou assim, com os pés calçados de coragem, com a alma vestida de sonhos e superando esperanças. Quando eu li isso, essa frase, essa forma de pensar na rede social, eu na hora me encantei e pensei, por que nós todos não podemos falar de sonhos, de encantamentos, quando escolhemos livros para as crianças, quando acreditamos que com esses sonhos nós temos sempre sonhos e imaginações. Legal. Então, Elidete, assim, falando um pouco desses sonhos, né, de tudo isso que a gente gostaria de... Eu acredito que a maioria das pessoas gostariam de passar isso, né, para os filhos, para as crianças. O que você acha que poderia, como despertar o prazer em ler? Bem, iniciaríamos trazendo sempre as gostosuras e bobices de Fanny Abramovich, que nos diz que não é preciso, nesse momento, nós fazermos algo que não seja importante para a formação de qualquer criança, que ela possa ouvir muitas e muitas histórias, que ela possa escutá-las, e é o início da aprendizagem para que ela se torne um leitor, e ser leitor é ter um caminho esse absolutamente infinito, de descoberta, de compreensão e de mundo. Sabemos que não é preciso saber ler para contar e ouvir histórias. Nós precisamos, mais do que tudo, acreditar, precisamos ter qualidade, Juliana, na leitura, nesse ambiente educativo. É importante que nós, famílias, nós nas instituições escolares, enfim, debaixo da árvore, na rede, em qualquer lugar, no barco, na areia, mais do que o encantamento, que nós tenhamos esse espaço aconchegante, que nós possamos diversificar os livros, que nós possamos tentar garantir o máximo que a criança possa explorar esse livro, que ela opte
sempre esse adulto por livros para as crianças que estejam à mão, à mercê dela, que esses livros sejam lidos por este adulto, onde ele possa, desde o início, no seu ambiente familiar, no seu convívio, nas suas relações, que ele possa saber que esse adulto leu, releu, contou, falou, narrou, fez dramaturgia, enfim, que ele viveu esse momento e pôde compartilhar com essa criança. E Eridete, assim, os livros, eles existem vários tipos, né, com textura, livros cartonados, almofadados, livros só com a literatura, mas às vezes os pais acham que a gente tem que estar sempre oferecendo algo que interaja com a criança. Isso é necessário? Olha, quando nós trazemos para um bebê um livro sonoro, um livro que essa criança manuseia, quando eu trago para esse nosso bebê um livro onde ele vai poder explorar de que maneira? Trazendo os elementos que compõem esse livro e ele devagarzinho vai colocando na história e junto com este adulto ele vai podendo contar essa história, ouvir essa história diversas vezes, porque o deleite, o prazer, a fruição, o viver esse momento é mágico, porque propicia a essa criança que ela tenha também livros nas quais ela vai montar um quebra-cabeça, onde ela vai brincar com cada uma das peças do livro e olha, faz barulho e mexe, e eu faço, e eu brinco, e eu reconstruo, e eu monto e desmonto, e eu guardo, e alguém sempre vai poder me ajudar e dizer assim, que bom que nós fizemos, porque a diversidade do que eu tenho que oferecer para minha criança nunca pode deixar de ter ilustrações coloridas para essa criança pequena, páginas, e isso, Juliana, que sejam fáceis para a criança, porque as páginas para uma criança pequena, ela tem que ser firmes, consistentes, atraentes, coloridas. E aí eu vou dizer para você, Juliana, quando eu, respondendo a sua pergunta, digo o que eu posso ofertar, né? O que eu tenho que trazer para a criança, eu tenho que trazer algo que encante essa criança. Então, para as crianças menores, eu tenho que sempre pensar de que maneira eu vou poder, quando for a uma biblioteca, quando eu for a uma livraria, quando eu visitar aqui na editora, que eu tenho essas maravilhas para poder manusear, que eu possa folhear e dizer assim, esse livro me atraiu, esse livro me encantou, que essa criança, nesse momento, possa compartilhar com esse adulto. Isso é verdade. A gente tem que tentar sempre ter essa inteireza com a criança, né? Interagir com ela o máximo possível. Às vezes não precisa nem ter essa textura, esse contato físico, mas o próprio livro traz temas que você pode trabalhar junto com a criança, né? Temas assim, de repente falando sobre o cocô, ou que fala sobre a parte do corpo. Então, tem temas diversos aí que a gente pode estar, e claro, a ilustração, isso ajuda bastante a criança, mas essa interação com os pais, com a criança, entrar na história, não só ler, né? Mas você interagir com a criança com o corpo, a criança estar ali de corpo. Estar de corpo é quando eu posso apresentar, digamos, um livro sem texto, onde a criança vai construir fantoches, vai pegar um pedaço de tecido, vai pegar uma caixa e ela vai brincar, ela vai sonhar, ela vai acreditar. Porque
Um livro sem texto proporciona para a criança sempre a imaginação. O livro com textos pequenos, onde essa criança possa, devagarzinho, se ela estiver na fase de leitorização, com as hipóteses de escrita, que ela vai tentar, com esse adulto, ser o narrador, ser quem vai interpretar, quem vai ajudar, quem vai brincar, quem vai interagir. E para as crianças maiores, não podemos deixar de trazer para ela a leitura de cordel. O que eu trago na leitura de cordel? Eu conto para essa minha criança que as histórias têm um núcleo do conjunto de problemas que devem ser solucionados pelo personagem principal, o herói. Esse herói que muitas vezes eu quero me tornar esse herói mítico, esse arquétipo que permite que essa criança viva esse momento, porque todas as crianças na educação infantil, no ensino fundamental 1, elas, seja na escola ou nas suas moradias, elas brincam, elas falam, elas são crianças, exatamente, Juliana, repetindo a sua questão que você apontou, elas querem o quê? Sonhar. Elas querem ler, elas querem ser sujeitas, sujeitados, perpassados pela linguagem. Elas querem se tornar leitores, porque quanto mais alguém ler, alguém contar, alguém narrar, alguém viver comigo esse momento, mais eu vou repertoriar, mais eu vou escrever, mais eu vou falar, mais eu vou, mais do que tudo, me encantar. E aí nós dizemos assim, será que quando eu trago livros com humor, livros com poesias, livros com narrativas, eu posso permitir que essa minha criança explore? Hoje nós vivemos um momento no mundo onde as famílias estão muito, muito, muito próximas por todas as questões que nós estamos necessitando, né? Por tudo que todos nós sabemos. E aí, o que essas crianças estão fazendo? Estão brincando cada vez mais junto com o seu núcleo familiar, estão cada vez mais interagindo com seus pares, com seus irmãos, com quem ela vive na sua moradia, e ela tem um repertório que é o maior de todos, que é o repertório da onde ela vive. O campo, a árvore, o espaço, seja ele pequeno, médio, grande, nesse lugar vive quem? Vive quem sonha, vive quem luta, vive quem acredita, vive quem produz. E produz o quê? Produz conhecimento, porque nós estamos conversando, nós estamos interagindo, nós estamos questionando, nós estamos proporcionando para essa criança interação. A gente até, assim, eu como mãe também de crianças pequenas, devido a toda essa situação que todo mundo está passando, a gente acabou mesmo se envolvendo mais com as coisas da escola, né? E essa questão mesmo do livro, de ler, é muito importante. Por quê? Eu tenho uma menina que está aprendendo a ler e é isso que a gente tem muitas mães que têm essa dúvida. O que eu ofereço para ela? A criança só caixa alta? A criança que está no início da leitura? A história longa? Livros com mais texto, com um pouco menos? O que você indicaria para esses pais? As famílias, hoje, quando escolhem livros para as crianças, elas escolhem livros, primeiro de tudo, dê voz a essa criança. Deixa que ela seja o verdadeiro leitor. Quando eu trago livros com imagens, livros com textos curtos, por que oferecemos essa caixa alta para essa criança? Porque é tudo que aproxima do mundo dela. Mas muitas vezes, um texto curto, com narrativas breves, essa criança vai se tornar o leitor e ela vai poder contar para nós.
quanto mais eu puder oferecer diversidade, mais interesse. Agora, a criança gosta de escutar a mesma história, de repetidas vezes, de ler muitas vezes. Por quê? Porque toca no coração, emociona, traz recordações fantásticas, recordação de um momento que foi muito ímpar para ela, um momento muito especial. Então, muitas famílias dizem, mas você já visualizou essa obra quantas vezes? Deixa viver, porque cada momento que eu leio, ou que eu escuto, ou que eu releio, ou que eu retomo, é um novo momento meu na vida. Quando você me pergunta, Elidete, devemos escolher o quê? Devemos sempre escolher escolher juntos, mas nós, adultos, sabemos que os clássicos não podem nunca ser abandonados. Quando nós trazemos para a criança os contos de Andersen, que mundialmente, né, é homenageado, os contos de fadas, quando eu trago para eles, nós temos o dia 18 de abril com o nosso Monteiro Lobato, que vem ao encontro onde eu trago para essa criança a diversidade, onde eu trago para os maiores livros onde ela vai poder, com as personagens dessas histórias, recontar esse sítio, saber por que Emília, por que Narizinho, por que o Visconde, como é que isso se deu, mas também eu posso ter histórias curtinhas com personagens do Maurício de Souza, que conta as fábulas, que muitas vezes esse livro, ele representa os personagens, onde nós temos temas que vão falar da amizade, da generosidade, da honestidade, da superação, e as ilustrações vão despertar o interesse da criança. Nós sabemos que as fábulas são representadas muitas vezes por animais que terminam com ensinamentos para a vida. E essa criança, na hora que ela ouvir, na hora que ela escutar, ela vai poder brincar com tudo que ela está vivendo. E os gibis? O que você acha também? Assim, eles trabalham muito com pontuação, com essas, né, com expressões, assim, isso. Os balões de fala, você diz? Isso. Então, vamos pensar HQs, né? Os HQs. As histórias em quadrinhos, elas sempre proporcionam para a criança um brincar com a leitura. Então, quando eu penso no HQ, eu digo assim, o que esse balão de fala desperta em mim? Desperta imaginação, porque ele tem expressão. Desperta interesse, desperta curiosidade. Então, a criança leitora, porque a criança, desde bebê, ela é leitora de mundo. Ela lê as cores, ela lê as formas, ela lê o movimento das expressões das pessoas. Essa criança que já tem o domínio total da leitura do código, ela é uma criança que pode ler para o menor. E o que o gibi vai proporcionar nela? Vai proporcionar nela curiosidade, espanto, e cada vez que ela olhar que o balão fez isso ou que o balão sorriu, você muitas vezes vai perceber essa criança se espelhando naquilo. Então, esse repertório imagético é fantástico. Quanto mais pudermos trazer para a criança, mas o gibi, a consistência do papel, eu vou aprender a ler lendo, eu vou aprender a manusear manuseando. Quanto mais eu puder oferecer para o meu estudante, para a minha criança, para o meu leitor, algo que lhe proporcione prazer e deleite, mais essa criança vai encontrar desejo de ler. Ler não só aquilo, mas ela quer ler muito gibis, deixa ela ler gibis. Ela quer ler livros curtos, deixa ler. Ela quer ler livro com muitas imagens. Proporcione para a criança momentos de interação e de vivência. Eu tenho mais pergunta voltada a isso, mas vamos responder um pouquinho a pergunta do pessoal
do chat que estão interagindo aqui com a gente. O Anderson perguntou como introduzir as crianças ao mundo da poesia. Ai, eu quero que essa criança, quando declamar, quando ela começar com récitas pequenas, onde ela vai trabalhar muitas vezes com a poesia e ela vai viver cada uma delas, e eu posso começar com estrofes pequenas, eu posso escolher para elas... Eu posso escolher para elas trechos curtos. Quem que nós gostaríamos de trazer? As poetas que nos falam de fadas, de sonhos, de imaginação, os poetas que sonham, que vivem. Cada criança, na hora que ela for ler algo ou declamar ou fazer um sarau de poesias, onde essa criança vai poder fazer essa declamação para si, para os colegas, para a família, e aí esse movimento do corpo, esses recursos que eu posso usar adereços, posso usar fantasias, posso escolher de somente cada um deixar um pedacinho. Introduza a poesia trazendo, Anderson, trechos pequenos, poéticos, porque sonhar é acreditar. E a poesia, eu vou me apropriar dela sempre, trazendo muita, muita imaginação. Então, para os maiores, deixe-os com um repertório onde cada um tenha uma seleção de livros e dentro dali, na hora que eu penso numa Cecília Meirelles, numa Rosiana Murray, na hora que eu penso em diversos autores, todos eles nos apontam que eu posso buscar algo que vai possibilitar eu ampliar o meu repertório, o meu vocabulário, a minha expressão, mas mais do que tudo, me deixar feliz. Eu tenho que ter prazer em fazer uma récita. Eu tenho que ter prazer em narrar, em falar para alguém. Se eu quero falar de costas, sentado, deitado, não importa. O que eu preciso é não ser algo para transformar numa prática educativa, mas sim numa prática de transformação, de vida, de sonho e de encantamento. E agora o Hudson, ele quer falar um pouquinho, ele quer saber um pouquinho sobre adolescentes, como interagir com eles, como levar eles a esse mundo mágico da leitura. Lembrando que estamos numa era digital, quais são os desafios? Primeiro de tudo, é pensar que o adolescente, se ele for trazido ao mundo porque eu desejo, ele vai, naquele momento, pensar, estou fazendo porque alguém pediu. Agora, quando eu trago com heróis, com segredos, com suspense, com muito, muito, muito personagem que age, que tem ação, que tem movimento, que tem interação, que tem busca, esse adolescente vai querer ler comigo. E vai ler comigo não o que eu quero para ele, mas o que com ele eu posso trazer e escolher. Eu volto ao que eu falei inicialmente. Eu preciso, desde dar a voz às crianças pequenas, aos adolescentes, muito mais. Porque quando ele lê algo que é somente para ele, considerado como não fazendo parte de sua vida, ele não vai, naquele momento, talvez, ter total interesse. Agora, quando eu posso permitir a esse adolescente que comigo brinque com o livro, busque esse livro, leia em jornais, leia em encartes, leia em catálogos, traga para ele por meio de fascículos, traga para ele por meios
de pedaços contados a cada momento, onde eu tenha suspense, onde eu queira descobrir como é que o vilão, ou o herói, ou a heroína, esse protagonista dessa história, deste texto que eu vou apresentar para ele. Mas Elidete, eles gostam de textos que sejam, muitas vezes, o nosso adolescente, ele quer um texto que seja mais curto. Eu vou trazer também romances, eu vou trazer também para ele textos onde ele possa, comigo, pensar que em outros momentos, então, aqui, eu gostaria muito que vocês vissem este livro, que é 500, Fatos Fantásticos, onde ele tem fatos surpreendentes, onde eu digo quais são as novidades lendo o jornal. E eu vou perguntar para ele como é que isso não acontece. Então, cada um dos questionamentos que eu trouxer, esse meu adolescente vai ter que, sozinho, na sua moradia, em grupo, que ele vai poder responder. E também eu gostaria muito de sugerir a construção de um móvel, onde este móvel é sobre o sistema solar, onde ele vai poder, junto, saber como é que é, por que Plutão não é mais o 9º planeta, e ele vai saber descobrir, manusear. Mas eu também vou trazer para ele o clássico. Eu vou fazer esse conto de Natal, porque um ar gelado cobria-lhe permanentemente a festa. As sobrancelhas envolvia seu queixo duro. O que será que estava acontecendo? Vamos tentar descobrir? O que será que tem aqui? O que será que esse autor, esse escritor que não é brasileiro, de onde será que ele é? Vamos buscar, vamos pesquisar. Quem conseguir descobrir antes e me mostrar um pedaço aqui que seja muito pavoroso, horripilante, assustador, vai mostrar primeiro. Será que nesse momento esse livro vai me dar pertencimento? Vai me dar vontade? Vai proporcionar o deleite? Então, viva, sonhe, acredite. Eu acredito que que os livros interagem, que o livro faz tudo isso, mas a gente também tem que ter exemplo, né? Dar o exemplo também, né? Eu acho que se a gente dar limites, né, nessa questão de internet, né? Por eles estarem no mundo digital, eu acho que tudo tem seu limite, né? Se a gente quer que despertar, a gente também tem que trabalhar um pouquinho com isso também, né? Não dá para só mostrar e, olha, vai ali ler, né? Tem que acho que... Se eu, adulto, em qualquer ambiente que eu estiver, com os menores, com os maiores, eu preciso ter um local onde essa leitura esteja presente. Quando a família lê um rótulo, quando a família lê uma receita, em qualquer um dos momentos, para os menores, eu estou mostrando que a leitura está presente ali. Agora, para os maiores, quando você fala, Juliana, peraí, Elidete, basta eu dizer que esse livro é interessante. Se eu não li, se eu não sei do que trata, ou então eu não gosto da ação fiscalizatória, eu gosto da ação compartilhada, eu gosto da ação participativa. Família participa, tem regras que são família a família. Para alguns é permitido algumas propostas, para outros não. Mas existem muitas que são fundamentais para todos. Então, uma criança, um adolescente, precisa sempre que esse adulto interaja com ela. Então, se ele está à frente de um computador, de uma tela, onde ele está lendo algo e está altamente concentrado, porque isso está lhe proporcionando prazer, eu preciso, nesse momento,
ou após, dizer para ele o que você estava fazendo, como isso aconteceu, o que te interessou. Esse é meu papel enquanto adulto mediador, porque quando você fala de limites, eu preciso estabelecer regras. Então, mas definimos horários, definimos o uso. Será que todas as famílias brasileiras têm acesso? Sabemos que não. Será que todas as famílias brasileiras, elas podem dedicar tempo, se as famílias são trabalhadoras, se as famílias têm muitos afazeres, mas eu preciso lembrar que o meu pequeno, que o meu adolescente, que o meu jovem, ele precisa de mim e precisa do meu olhar cuidadoso, do meu olhar sempre atuante, e quanto mais eu puder ser leitor, dar este exemplo de que eu leio com ele, para ele, e discuto com ele sobre o que ele lê, mas ele vai poder compartilhar comigo. Eu lembrei de uma dica uma vez, numa conversa com umas amigas, e de fazer um grupo dos amigos, né, mais para os adolescentes, e cada um lê um livro, e depois eles trocarem, né? Olha, eu vou entregar na sua casa, olha que legal, esse livro veio da casa do fulano, e essa troca, e depois eles trocarem as informações. Você gostou mais do que? Eu gostei desse, achei muito legal aquele outro. Então, são dicas que devem ser muito legal de fazer assim, né? Já que digitalmente falando pelo WhatsApp, eles fazem um grupo, conversam, mas trocam os livros, né? Ou, por exemplo, existem muitas coleções, né? Os livros têm coleções, continuações. Então, de repente, um amigo compra um, o outro compra outro, e aí eles leem, trocam. Isso também acredito que ajuda um pouquinho essa interação com os adolescentes, né? Até os próprios pequenos também. Isso deve ser muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. Qual o livro indicado para um bebê de 9 meses? Os pequenininhos. Quando eu comecei, né, a primeira questão que eu apontei era esse livro, né, que é um livro sonoro, é um livro que ele se faz assim, e a criança, ele tem barulhinho, tem o toque, ele tem a tromba do elefante, ele faz o barulho aqui. Então, essa criança pequena vai, e aí eu também tenho livros de banho, onde são livros de plástico, onde eu posso trazer para minha criança. Eu também tenho para crianças pequenas o livro que ele traz os sons dos animais, e essa criança pequena, ela vai começar a se identificar e ela vai fazer movimentos. O melhor para a criança pequena dos livros são aqueles onde você sente ele no colo, aconchegue ele de uma forma bem especial e leia para ele, conte para ele, narre para ele, viva com ele esse momento. Esse vai ser inesquecível, porque antigamente as pessoas sentavam-se à beira do fogo, ao redor das mesas, com lampiões, e escutavam histórias. As histórias, quando se pensa no folclore, são esses momentos mágicos que nunca vão passar. Vá para a rede, vá para a grama, sente no chão, deite com ele, leia para ele, leia o que encante, use uma voz que ele sinta todo o teu sonho. Toque-o. Você vai poder tocar porque você está na sua família, você está protegida, assim como todos nós aqui estamos bem protegidos. Faça com que seu filho, essa criança pequena, recorde esse momento sempre e que ela queira relembrar com você esse momento, que ela queira reviver com você esse momento, porque histórias contadas por adultos, sejam tios, padrinhos,
as boadrastas, os bondrastos, os pais, as mães, os irmãos mais velhos, não importa quem, ficam para sempre. As nossas crianças, muitas delas no Brasil, não estão indo para as instituições da infância, estão permanecendo só nas moradias por todas as questões, porque os nossos professores contam histórias como ninguém. Os nossos professores narram histórias como ninguém. Os nossos professores desses nossos bebês, das nossas crianças pequenas, das muito pequenas, eles dramatizam, vivem todos os momentos. Então, permita que este bebê folheie, e aí vai ter criança que ela vai literalmente comer um livro. O que é? Ela vai colocar o livro na boca, por isso as páginas dos livros de crianças pequenas são cartonadas, são grossas, elas não são espiraladas, elas são costuradas, elas são brochuras, elas são firmes. Por quê? Porque o bebê, ele vai muitas vezes não folhear da maneira que seria da nossa cultura, que nós lemos do começo para o fim e não do fim para o começo. Agora, quando nós vamos num espaço, quantos de nós fazemos esse movimento ao contrário? Nossa, que interessante essa receita. Criança pequena também. Algo chama mais atenção. Muitas vezes ela vai querer olhar aquela única página diversas vezes. Então, deixe-o viver. Não crie neste momento, não amasse, não estrague. Coloque-o à altura dele, próximo dele, que ele possa, se ele estiver sentado, engatinhando, mexendo, que ele possa interagir. Só acrescentando, hoje em dia os materiais, os livros para bebês, eles têm uma diversidade grande de material, né? Não só pano, não só de borracha, de plástico, mas os cartonados, os em EVA também, que tem as páginas mais leves, enfim, muita variedade. Tá. Aí a Daniela volta um pouquinho para os meios digitais, né? Ela faz uma pergunta, ela está afirmando, na verdade, que o acesso está vindo cada vez mais cedo, né, nos meios digitais, e de que modo selecionar melhor os conteúdos de leitura online. Selecionar livros para as crianças no sentido de trazer para elas deleite ou trazer para elas livros onde ela possa se apropriar do processo da leitura e da escrita, da lectoescritura. Porque quando eu seleciono para minha criança Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Eva Furnari, eu estou trazendo para minha criança livros que vão proporcionar a ela encantamento, fantasia e imaginação. Quando eu seleciono para minha criança que leia o clássico dos clássicos, que vem de diferentes maneiras, a hora que Antoine de Exupéry nos mostra, aquarelado pelo próprio autor, quem poderia imaginar que a história de um aviador perdido, que era um príncipe amigo de uma rosa, onde ele conquistou, ao longo do século XX, leitores grandes e pequenos. Não é por menos que o texto, que muitas vezes tão breve, dá uma lição. Então, por favor, como é que é o nome dela mesmo? É a Daniela. A Daniela. Daniela, leia com quem você está, né, sugerindo aí a indicação, que ela possa ler, porque muitas vezes nós temos os livros digitais em PDF ou os livros mesmos com imagens. Agora, o que eu não posso permitir, ou melhor, não deveria fazer, é com que a minha criança lesse no computador, na tela, né, obras onde nós não vamos permitir que ela possa explorar esse encantamento.
Então, para nós é fundamental que você traga para ela sempre, sempre, reverbere para ela algo como Ziraldo, que tem infinitos textos e títulos, onde essa criança vai poder brincar com o menino maluquinho, onde ela vai trabalhar com a questão da água, a questão da terra, a questão dos planetas, a questão do escuro. Então, possa trazer um repertório para esta criança que ela tenha opção de escolha, mas que sejam livros que vão sempre ampliar o repertório dela, ampliar o vocabulário dela, ampliar a escrita dela, mas mais do que tudo, vai proporcionar o encantamento para ela. Isso aí. Aproveitando já essa diversidade, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas o final desse livro não tem um final feliz, né? Então, o que a criança... Você acha que apresentar para a criança só aquelas literaturas que sempre vai ter um final feliz? Ou você oferecer para a criança uma diversidade maior, para a criança ter o primeiro contato com a leitura, digamos assim, um assunto sobre morte, né? De repente é uma criança pequena e acontece alguma coisa com alguém da família e ela nunca ouviu falar sobre aquilo, nunca ouviu falar sobre morte, ou sobre a bullying mesmo que acontece na escola. Então, é interessante oferecer esse tipo de leitura para a criança? Ampliar o repertório da criança é riquíssimo. Quando eu trago para ela os clássicos, os contos de fada, sempre nós viajamos pensando que o príncipe, a princesa, e as bruxas, e os lobos, e os castelos, todas essas histórias, na maioria, trazem finais felizes. Só que quando nós recorremos, digamos, a pensar que tratar para crianças temas como a morte, o nascimento do irmão mais novo, a entrada, o ingresso dela, digamos, no espaço escolar, a separação dos familiares. Existem muitos temas que para a criança ouvir com alguém, ler com alguém, se torna interessante. Então, nós estávamos conversando sobre a questão... Oi, podemos continuar? Pode continuar. Sim. Onde nós estávamos juntos refletindo sobre a questão de temáticas diversificadas para as crianças, nas quais ela possa se deparar com finais que não são felizes. Será que no nosso dia a dia todos os nossos finais são felizes? São, porque as crianças... Caiu. Porque as crianças, elas vivem finais felizes, porque elas vivem com pessoas que as fazem felizes. Elas frequentam espaços escolares que as fazem felizes. Então, nós precisamos cada vez mais pensarmos que a nossa criança cidadã, o nosso estudante, o nosso adulto, ele precisa viver momentos de fantasias. Nesse momento que nós estamos vivendo hoje, onde parece que cada vez mais próximo de nós, pessoas estão adoecendo de diferentes maneiras. Então, eu não preciso repertoriar já com livros que falem do luto, da tristeza, da perda, porque nós já estamos vivendo, onde as crianças muitas vezes não estão podendo conviver com outros adultos, os adultos entre si não estão podendo conviver. Então, o que eu preciso? Eu preciso trazer muitas alegrias. Eu preciso sonhar, eu preciso vibrar, eu preciso, junto com essa criança, com esse estudante, lutar com um único objetivo: cidadão brasileiro com direitos de ser feliz.
E ser feliz é buscar essa felicidade interior. Fica no âmago de cada um, está intrínseco em cada um. Eu posso despertar a felicidade sorrindo, eu posso despertar a felicidade dançando, ouvindo histórias, lendo livros, lendo gibis. Nós temos livros que trazem desafios, que trazem para nós jogos. Muitas vezes esses livros, o que eu faço? Eu faço brincadeiras. Por exemplo, nós temos livros que nos apontam para fazer palavras cruzadas, nós temos livros que têm jogos de tabuleiro no próprio livro, onde nós podemos, nesse momento, interagir. Lidete, mas se eu não usar esses livros físicos, e sim eles digitais, onde eu possa jogar com a minha criança, jogar com o meu estudante, onde nós compartilhemos, onde nós busquemos integrar, e eu gostaria muito que a cada leitura vocês discutissem sobre o que leram. Por que leram? Como leram? O que aquele livro despertou? Em que momentos aquele livro foi importante? E aquele livro que está esquecido? Nós falamos da nossa criança e falamos do nosso estudante. E nós, adultos? Será que também podemos viver esse momento lendo? Será que estamos encontrando tempo para ler? Quantos voltaram a coser, voltaram a bordar, voltaram a desenhar, práticas de jardinagem, práticas de convívio, trocas de receitas, seja de diferentes situações. A questão da musicalidade, como é bom cantar. Temos livros onde nós trazemos sugestões para as crianças pequenas que sejam audíveis. Nós temos livros narrados na nossa editora pelo Pedro Bandeira, onde ele conta, nossa, é encantador. Então, ela não gosta, né? Imagina, nada. Até tem uma pergunta de uma participante que fala assim: conta uma história. Então, eu vou contar rapidinho. Tem 15 tá? minutos. Eu tenho 15 minutos. É a história que mais me encanta. E como eu sou avó e sou sempre uma apaixonada por história, era uma vez uma família muito linda, composta de um pai, uma mãe e uma criança. E essa criança era belíssima, assim como os filhos de vocês. E aí, acreditem vocês, que durante o período da gravidez, esta mãe teve um grande desejo. O desejo maior dela era de comer rabanete. Não contei que do lado da casa dela tinha uma plantação de rabanete, que morava uma bruxa, que não vendia, que não dava, que não emprestava, que não cedia. Até que, sorrateiramente, ao anoitecer, o marido pulou o muro. E o que ele fez? Arrancou o rabanete. Quando ele estava atirando, quem roubou o meu rabanete? É que a minha mulher quer muito comer esse rabanete e ela está adoecendo. Leve, quando este bebê nascer, eu o levarei. Dias, noites, lua, sol, chuva, plantas, folhas se mexendo, vento assobiando, nuvens no céu, grama crescendo e o bebê nasceu. Que linda, com cabelos da cor do mel. Lhe chamaram de Rapunzel. Estava sobre os braços e o olhar terno de sua mãe. Eu tinha dito. Entrou numa rajada de vento e o bebê o levou. Dias, noites se passaram. Dias, noites se passaram. Nunca mais o bebê encontraram. O bebê sumiu. A bruxa fugiu. O bebê sumiu e a bruxa fugiu. Um príncipe, cansado de sua caçada,
voltando para seu castelo, parou e apeou de seu cavalo para tomar uma água e ele descansar sobre a sombra de uma árvore. Quando escutou, jogue as tranças, Rapunzel! E lá do alto do céu, uma escada surgiu e ele pensou, devo estar numa floresta enfeitiçada. Cavalguei por muito tempo, estou cansado, estou vendo visões. E mais do que depressa, quando ia subir para ir embora, em seu cavalo, escutou, jogue as tranças, Rapunzel! E uma trança, plefte, lá do alto desceu. E ele pensou, tenho que descobrir o que é isso, da onde apareceu, como surgiu, quem foi que fez, que mágica é essa, que fantasia é essa? Eis que ele foi sorrateiramente, aproximou-se e gritou, jogue as tranças, Rapunzel, e plefte, as tranças desceu. Qual foi a sua surpresa quando lá se deparou com uma bela, formosa e linda moça, pela qual no mesmo momento se apaixonou. Dançaram, bailaram, sonharam, viveram todos os dias. Quando a bruxa descia, o príncipe subia. Quando a bruxa descia, o príncipe subia. Mas um dia estava tão gostosa aquela conversa, aquele amor tão lindo, e o príncipe se perdeu. Quando estava descendo, a bruxa subiu, arremessou-o do alto da torre e ele caiu sobre o espinho, que no mesmo momento lhe cegaram. Pegou Rapunzel e começou a descer e disse, vou cortar suas tranças. E Rapunzel começou a chorar. Suas lágrimas eram tão fortes, que caíram sobre os olhos do príncipe e no mesmo momento o príncipe começou a sonhar. Abriu os olhos e se apaixonou. Encontrou a sua amada, encontrou a sua querida e o feitiço se desfez. Da bruxa ninguém sabe, ninguém viu. Quem encontrá-la, por favor, me avise, porque eu quero ficar bem longe dela. Muito bem, muito obrigada, Elidete. Tem quanto tempo ainda? 8 minutos. 8 minutos. Então... Me disseram, Juliana, sabe o quê? Adivinhe. Que querem saber se os livros ajudam quem sofre bullying. Isso é real? Alguém quer saber sobre isso? Daiane está perguntando aqui se ajuda quem sofre bullying. Ajuda, amada. Ajuda porque quando eu sou usuária de óculos, alguém muitas vezes, quando eu era pequena, me chamava de 4 olhos e não me incomodava, porque eu achava engraçado. Hoje, quando eu chamo alguém de 4 olhos, eu fico triste. Quando eu sou bem mais cheinha, e aí me chamo de gordinha, eu fico triste. Quando alguém me chama de magricela, eu fico triste. Então, como é que eu posso ver? Eu posso dizer para vocês que nós aqui na editora temos uma coleção que fala de ficar triste. E que quando eu leio este livro, eu percebo que tem milhões de pessoas que ficam tristes também. Então, quanto mais eu sensibilizar, escutar quem está triste, quanto mais eu aconchegar, mais feliz essa pessoa vai ficar. Eu não posso permitir que alguém que fique triste. Os livros vão fazer com que eu possa contemplar tristeza de outros, amenizar a minha dor. O bullying deveria ser respeitado a todo momento, na hora que eu sofro violência, na hora que as pessoas me perseguem, na hora que as pessoas me prejudicam, que o meu rendimento escolar começa a ficar pior, quando eu começo a perceber que a minha vida não está
me deixando tão feliz, eu adulto, eu família, eu escola, faça contenção, seja continente, ajude, escolha, acolha, dê colo, converse, procure perceber por que isso está ocorrendo e quem está fazendo. Quanto mais eu permitir que a minha criança, o meu estudante, socialize, se ele joga bola bem, valore essa habilidade. Se ele fala bem, valore essa habilidade. Se ele dança bem, valore. Sempre vá valorizar aquela habilidade que aquela criança, aquele estudante, aquele adulto tenha. Não queira que, se ela não gosta de esporte, querer que ela sempre participe do esporte. Propicie, deixe que ela jogue futebol de botão, que ela jogue cartas, que ela jogue peão, que ela solte pipa, que ela corra, que ela suba em árvore. Ela pode ser um esportista, não no futebol, mas em qualquer outro que ela possa escolher. Então, quanto mais opções de leitura, mais repertório para a vida eu dou à minha criança. Gente, como não se apaixonar, né? Amei a história, linda. Isso, gente, foi tudo assim, nada combinado. E adorei o papo. A gente recebeu muitos elogios. Nós aqui não temos acesso aos comentários, né? A Denise está ajudando a gente. E ela falou que teve bastante elogio, bastante agradecimento. A gente que agradece todas as perguntas. Hoje é aniversário da Elidete. Quero deixar aqui um abração, um feliz aniversário. Que você continue assim, desse jeito que eu adorei te conhecer, que eu não conhecia. E gratidão, gente. Gratidão por tudo. Obrigada por essa experiência maravilhosa. Você quer falar mais alguma coisinha? Quero dizer duas coisas. Muito obrigada. Um beijo no coração. Beijão, gente. Obrigada, obrigada.